Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, nós vamos falar de algumas características de Davi. Só que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte o vídeo, dá um joinha aí no vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas se esse vídeo tem te ajudado, tá bom? Vamos ver o que Deus tem para nós? Preste atenção nessas qualidades de Davi. Então respondeu um dos oficiais do rei, na época que o rei era o rei Saul, né? Então um dos oficiais do rei Saul respondeu e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha as qualidades que Davi tinha. Davi, ele estava lá no meio do campo, ninguém sabia quem era Davi, Davi não era conhecido, Davi não era famoso, Davi ficava cuidando das suas ovelhas. Só que Davi, olha a capacidade desse moço, como a Bíblia é extraordinária, como a Bíblia nos ensina a transformar os nossos resultados. A Bíblia tem esse poder extraordinário de nos ajudar a transformar os nossos resultados. E como? Nós temos que estudar a palavra. Não só a palavra, mas nós temos que estudar. Por quê? Porque estudar nos faz evoluir a nossa inteligência, faz a gente crescer, faz a gente desenvolver. E essas qualidades aqui na palavra de Deus fizeram Davi sair do zero e ir para o trono. Vou trazer aqui o texto bem perto para a gente ler essas qualidades que Davi tinha. Davi, ele não era ninguém, coloca isso na sua cabeça. Ele estava ali tocando harpa só para suas ovelhas, só que de repente alguém viu, alguém acompanhava, alguém passava por aquele caminho todo dia, e esse alguém era um dos oficiais do rei, que provavelmente quando ia para o seu trabalho, para a sua missão, ele passava por ali e via Davi como ele era. Então ele disse assim: ele sabe tocar, tá? Então aqui ele não tocava para o público, para o povo, ele ficava lá no meio do mato tocando para as ovelhas. Olha, ele sabe tocar, é forte e valente, porque aqui Davi, antes de ter enfrentado o gigante, Davi ele tinha enfrentado o urso, ele tinha enfrentado o leão, né? Ele não tinha pessoas observando ele, vendo a luta, a batalha dele, né? Mas Davi já tinha enfrentado o urso, Davi já tinha enfrentado o leão para proteger o seu rebanho. É um homem de guerra, sisudo em palavras, ou seja, que tem uma boa comunicação, que sabe falar bem. Davi sabe falar bem. E ele é de boa aparência. E a última das qualidades, que é a melhor de todas, diz assim: e o Senhor é com ele. Ou seja, Deus é com Davi. Eu quero falar para você a partir de hoje dessas qualidades de Davi e como nós precisamos desenvolver essas qualidades em nós. E a primeira qualidade de Davi é essa: ele é um homem de guerra, ou seja, ele é um guerreiro. Guerreiro quando ele ainda não era ninguém. Guerreiro quando ele ainda não era conhecido, reconhecido. O que você precisa entender é que o mundo hoje pertence aos guerreiros. Você tem que ser uma pessoa de guerra. Você não pode desistir, você não pode se sentir fracassado, você não pode desanimar. Se você não for uma pessoa de guerra, o mundo vai passar em cima de você. Quem dá mole, o mundo engole. Essa é a verdade. Então você tem que ser uma pessoa de guerra. Quando eu falo de uma pessoa de guerra, eu lembro da minha mãe, porque nós fomos abandonados pelo meu pai. E quem cuidou da gente, quem tratou a gente, quem educou a gente, quem foi para a guerra, para a batalha, foi a minha mãe. A minha mãe saiu para a batalha, foi trabalhar, uma simples costureira, né? Me lembro de Dorcas, quando eu conto a história da minha mãe.
ela pegou firme com a gente, ela não deu mole para a gente, e nós chegamos aonde estamos hoje, graças ao esforço dessa mulher guerreira, que sacrificou praticamente a sua saúde para poder manter uma casa, para poder manter uma família. Então, o mundo hoje pertence aos guerreiros. E você tem que ser esse guerreiro. Você tem que acordar de manhã. Acordar não é porque os coachings da vida diz que você tem que acordar aí logo cedinho, 5 da manhã, tomar banho gelado, entrar na piscina, enfim. Isso é besteira. Não, você tem que acordar logo cedo porque o mundo está acontecendo, o mundo começou e você tem que ir para a guerra, você tem que ir para a batalha. Quando eu era criança eu pensava assim, eu não vejo a hora de ser adulto para mim fazer o que eu quiser, porque quando eu sou criança as pessoas mandam eu fazer, eu faço não é o que eu quero, e sim o que as pessoas mandam eu fazer. Só que na verdade o adulto ele não faz o que quer, a criança faz o que quer. O adulto não faz o que quer, o adulto faz o que tem que fazer. Então, você, como eu, como qualquer outra pessoa, o que mais quer é chegar de manhã e ficar algumas horas a mais na cama, descansando mais. É ou não é? Porque parece que o nosso melhor sono é aquele da manhã, é aquele que vem cedinho. Mas nós não fazemos o que queremos, nós fazemos o que nós temos que fazer. Porque nós somos guerreiros, porque nós temos que ir para a guerra, nós temos que ir para a batalha. Só os guerreiros ficam de pé nessa geração. Se você não ficar de pé, você vai ser passado por cima. O bambu, se você não sabe, ele é da mesma família das gramíneas. Porém, o bambu, ele decidiu crescer para baixo e para cima. Criar raiz e crescer para cima. Senão ele ia virar grama de campo para todo mundo pisar em cima dele. E ele é da mesma família da grama. Então o mundo hoje é dos guerreiros. E Davi era um guerreiro. Olha só o que esse homem fala. Que ele era um homem valente. Ele era um homem guerreiro, valente. Tá? Então nós não podemos desanimar no primeiro obstáculo. Nós não podemos parar na primeira barreira que vai surgir na nossa vida, porque isso vai surgir toda hora, barreira, impedimento, alguém se opondo, alguém torcendo contra, pessoas na torcida contrária, torcendo para você cair, para você ir à lona. O que mais tem é pessoas desejando o teu mal. Só que nós temos que ser guerreiros, temos que ser valentes, temos que ir para a luta. Todas as vezes que Deus ia falar com alguém, com algum profeta, ele dizia: põe-te em pé, levanta-te, sê forte, sê corajoso, não temas, eu sou contigo. Ou seja, toda vez Deus está despertando o ser humano para ele ser valente, para ele ser corajoso, para ele ser uma pessoa de guerra. Quem não é guerreiro se entrega aos medos, quem não é guerreiro se entrega ao temor. Então levante, você não está abatido. Perder uma batalha não significa perder a guerra. Nós somos pessoas valentes porque temos dentro de nós o Espírito de Deus. Então deixa eu falar algo para você. Como está a sua vida? Você tem se entregado? Você está se entregando porque as coisas não estão dando certo? Você está se entregando porque as coisas não estão funcionando? Não se entrega não. Não para. Levante-se. Vá em frente, seja destemido, o Senhor é contigo, coloque Deus à frente de tudo, seja um guerreiro. As pessoas precisam olhar para você e falar: essa pessoa é um guerreiro, é uma guerreira, pessoa valente, que não tem medo, que não desiste, que enfrenta de frente. Eu não sei o que você precisa enfrentar de frente, se é um diagnóstico médico, se é algo na sua vida profissional, na sua vida sentimental, algo na sua vida espiritual, ministerial, eu não sei, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Seja valente, quem é mole, o mundo engole. Seja forte, porque essa é uma das qualidades de Davi. E nós vamos falar a partir de hoje o que levou Davi do zero a se assentar num trono. A primeira característica que fez Davi, a primeira delas, são 5 características. A primeira característica que fez Davi sair do zero, do desconhecido, e se assentar no trono e ser
o rei mais famoso de Israel em toda a história, a primeira dessas qualidades foi a coragem, foi a valentia que existia em Davi, de não se acovardar, de não desistir. Nós vamos falar sobre essas qualidades nesses dias. Então, no dia de hoje, eu digo para você, ser forte, ser valente, ser corajoso. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, visita esta pessoa que faz esse devocional conosco todos os dias. Pessoas que neste momento estão perdendo a força, pensando em desistir, em desanimar. Sê com ela, meu Deus. Sê com esta pessoa. Em nome de Jesus. Mostra para ela, meu Deus, que ela precisa ser forte, valente, corajosa. Que o Senhor é na vida dela. Que se ela decidir fazer como Davi, o teu espírito vai ocupar o espaço no coração dessa pessoa. Fortalece ela. Ajuda ela, meu Deus. Não deixa ela se acovardar. Não deixa o inimigo colocar medo e temores no coração dessa pessoa. Mas que ela se fortaleça na força do teu poder, na tua graça, no conhecimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.